Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Eu sou a Cris Siqueira, apaixonada, obcecada por Bridgerton, como muita gente sabe. E recentemente, depois que terminou a terceira temporada, que abaixou todo aquele fogo e aquela quentura que os fãs estavam vivendo, Netflix também deu o tempo dela, confirmou ali Benedict como protagonista, junto com Sophie da quarta temporada, e ficou low profile. Aí agora, nesse início de 2025, rolou um super evento lá na Inglaterra, falando um pouquinho sobre a temporada, o que podemos esperar da adaptação de Um Perfeito Cavalheiro. Inclusive tem vídeo aqui no canal sobre o evento e também sobre todos os livros de Bridgerton. Eu vou deixar a playlist de Bridgerton aqui na descrição para quem quiser ver tudo que já rolou aqui no nosso canal sobre esta série maravilhosa que eu amo tanto. Bom, voltando à história de Bridgerton, os fãs, o novo fandom de Bridgerton que chegou com a terceira temporada, e sim, foi muita gente que chegou só agora na terceira temporada, meio que ficou obcecado com os casais de cada livro de Julia Quinn. E isso acabou gerando uma grande guerra interna no fandom, coisa que eu nunca sou a favor, jamais incentivarei, e eu acho inclusive que é perda de energia e tempo, já que a gente tem todo o privilégio do mundo de ter todas as histórias na nossa mão sempre que a gente quiser. Dito isso, tem uma pergunta que o fandom se faz e que atropela as emoções e os sentimentos dos fãs o tempo todo, que é: quem é a pessoa protagonista da história de Bridgerton? Há quem defenda que Bridgerton não tem protagonista, já que cada livro é focado num casal diferente. Há quem defenda que Penelope Featherington, agora Bridgerton, também conhecida como Lady Whistledown, é a protagonista, pois ela é ali o guia condutor dessa história durante boa parte do tempo. Mas aí a gente precisa lembrar uma pequena coisa que é importante aqui. Nos livros, Penélope aparece como grande protagonista da história, enquanto Lady Whistledown até o quarto livro, que é o dela com Colin. Depois disso, ela deixa de ser uma grande protagonista, porque ela nem aparece. Tem livro que ela só é mencionada como esposa do Colin. Então fica aí aquela divisão de pensamentos, já que na série da Netflix teve uma grande mudança e a Lady Whistledown agora será a nossa querida Lady Bridgerton, que é uma cronista oficialmente dentro da corte da rainha Charlotte. Então são mudanças estruturais aí que pode colocar Penélope como protagonista da série, mas não necessariamente protagonista dos livros da Julia Quinn. Pensando nesse grande impasse que atravanca o fandom de Bridgerton, eu pensei, o que a diva Julia Quinn, entre parênteses, nem tão diva assim em muitos momentos, diria sobre esse protagonismo de Lady Whistledown, esse protagonismo de Penelope Featherington? Porque os livros de Bridgerton, eles foram lançados no início dos anos 2000. Existia um outro público ali naquele momento, né? Hoje, com a série da Netflix, o público é super ampliado, não necessariamente de pessoas que curtem romances de época para leitura. Tem uma galera ali muito aficionada com hype de cultura pop, criadores de conteúdo que entraram nesse hype só porque sabe que viraliza. Então, não necessariamente é uma audiência qualificada. É aquela audiência que é realmente apaixonada, que é realmente fã, que estuda o período regencial, que lê outras histórias e consome outros conteúdos nesse mesmo formato. Na Netflix, a gente tem uma audiência muito ampla, né? Uma audiência de cultura pop, de streaming, que simplesmente tá ali, ó, fazendo uma passagem de tempo no streaming da Netflix e acaba caindo em Bridgerton, ou que vai por curiosidade na hora que lança alguma temporada nova e tem todo um barulho. Enfim, é uma audiência não qualificada pro nicho, porém super qualificada pra Netflix, porque se eles conseguem ampliar cada vez mais o público deles a cada temporada, significa que a série é realmente um grande sucesso. Voltando na pergunta o que dona querida Julia Quinn pensa sobre Penelope Featherington, eu queria muito relembrar vocês que muitas das coisas que Julia Quinn criou para o universo de Bridgerton foram feitas lá na década de 90. Julia Quinn tinha só 14 anos quando começou a escrever o seu primeiro romance. E ela fala sobre isso num texto do site dela, que eu vou deixar o link aqui na descrição também. E ela comentou isso na publicação da primeira edição de bolso de O Duque e Eu, primeiro livro da série Bridgerton, em 2019. Então tem muito tempo
tempo que Julia Quinn pensa sobre isso, fala sobre isso e vive o universo de Bridgerton. E na minha humilde opinião de fã, não há ninguém acima da criadora da história para falar o que realmente é a intenção por trás da criação de um personagem ou de uma narrativa. Para brilhantar este nosso papo sobre essa grande questão que permeia a mente dos fãs de Bridgerton, será a Penelope Featherington protagonista ou não do universo de Bridgerton? Eu trouxe esse texto para ler para vocês, vou ler aqui junto com vocês, pra gente ir entendendo um pouquinho melhor sobre a história da Julia Quinn. Lembrando que eu tô usando o tradutor do Google aqui no navegador, então eventualmente pode ser que alguma frase não fique tão perfeita assim em termos de contexto. Mas bora lá. Em julho de 1984, eu tinha 14 anos e estava passando o verão, como eu e minhas duas irmãs sempre fazíamos, no sul da Califórnia com o meu pai. Sempre havia uma grande mudança de paradigma quando voávamos pelo país em junho, mudando do House of Mom, né, da casa da mãe dela, Connecticut, para House of Dad, em Los Angeles. Então ela ia da casa da mãe para a casa do pai junto com as irmãs nas férias. Meus pais não tinham a mesma opinião quando se tratava de leitura. Minha mãe praticamente não se importava. Ela estava ocupada em 2 empregos e se os nossos narizes estivessem em livros, ela já ficava feliz. Não importava o gênero. Meu pai, no entanto, via as coisas de forma diferente. Ele era escritor de profissão e, portanto, passava muito tempo ponderando palavras, seu significado e o seu valor potencial. Então, quando se tratava de leitura de verão, ele apresentava joias divertidas, como O Conde de Monte Cristo, Crime e Castigo, Coração das Trevas, todos romances maravilhosos e valiosos, mas dificilmente o que uma garota de 14 anos quer para as suas férias de verão. A gente morava perto da biblioteca pública. Meus pais moravam lá, suspeito que isso explique muito sobre a minha trajetória de vida. E fiquei feliz em ver que a nossa filial tinha uma coleção robusta do que eu queria ler, romances adolescentes, especificamente a série Sweet Dreams. Sweet Dreams eram os arlequins do conjunto adolescente. Como toda ficção de gênero, eles foram escritos com um olhar claro para a perspectiva do leitor. Garota conhece garoto, coisas acontecem, garota pega garoto. Não era tanto que os livros fossem escritos com uma fórmula. Há muita variedade dentro de coisas acontecem. Mas havia parâmetros claros. A garota sempre venceria no final. Ela ficaria com o cara e faria isso sendo ela mesma. O garoto nessas histórias sempre era, frequentemente, o senhor popular, enquanto a garota era meio que uma flor de parede. Tava ali, assim, existindo, né, na história. Coisas inebriantes para uma adolescente que tinha sido beijada exatamente uma vez. E por um cara de acampamento de verão. Então, realmente, não contava dentro da hierarquia social do ensino médio. Nós sempre sonhamos que o capitão do time de futebol era secretamente um rato de biblioteca. E, finalmente, a gente percebia que o capitão do time de líderes de torcida era superficial e cruel. Então, era meio que a dinâmica da mente das adolescentes, né? E aí ela fala: minhas desculpas às líderes de torcida de todos os lugares. Garanto que se eu pudesse dar um salto mortal ou mesmo dar uma cambalhota, eu teria me juntado a vocês mais rápido do que conseguiria ler um romance de Sweet Dreams. E foi bem rápido mesmo. Mas voltando a 1984. Meu pai estava trabalhando em casa, então não havia como evitá-lo. E ele começou a ficar curioso sobre a minha escolha de livros. Ele nunca foi de julgar um livro pela capa. Então ele pegou um e folheou. Ele não ficou impressionado. Mas para seu crédito, ele deu uma olhada em um segundo romance antes de fazer um julgamento final. E ele ainda não estava impressionado. Eu sabia o que estava por vir. E então, quando ele me perguntou por que eu estava escolhendo ler esses livros, comecei um discurso super ensaiado sobre a importância de ler por prazer. Ele concordou plenamente e disse que sentiu que eu deveria buscar mais variedade na minha escolha de livros. Ele também não via como eu estava obtendo prazer de livros, de ler aqueles livros, que para ele pareciam não exigir nenhum pensamento por parte do leitor. Então o pai dela disse que eram livros ali que, tipo, ela só lia para esvaziar a mente dela durante as férias, mas que não estava de fato trazendo um questionamento, uma reflexão, uma profundidade para a vida dela. E aí o pai dela falou assim: dê-me uma boa razão pela qual você deveria ler esses livros. Só uma coisa que você aprendeu ou que fez você pensar. Abre parênteses. É importante notar que quando meu pai diz fez você pensar, o itálico
no pensar é praticamente visível em seu rosto. Então, tipo, o pai dela queria real que ela desenvolvesse ali um TCC sobre os livros de romance que ela estava lendo. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia fazer um argumento convincente de que os meus romances adolescentes estavam me levando a pensar profundamente sobre a condição humana. Mas eu sou uma lutadora. Então eu disse a ele que estava aumentando o meu vocabulário. E ele assentiu. Ele poderia se dar bem com isso. Estava tudo bem, ele poderia aceitar esse argumento. E aí ele perguntou: e você pode me mostrar uma palavra que você aprendeu? Não consegui. Romances adolescentes dos anos 1980 tinham muitas características boas, mas verborragia interessante não era uma delas. Mas eu queria continuar com os meus livros divertidos. E eu realmente não queria passar o verão lendo Joseph Conrad. Então eu disse que os meus romances, Sweet Dreams, eram uma pesquisa. Que eu ia escrever um romance adolescente. E seria tolice da minha parte fazer isso sem uma compreensão completa do gênero. Isso o fez parar. Ele ficou impressionado. Eu fiquei impressionada. Não era fácil ganhar vantagem com um debate com meu pai. Ainda não é. Ok, ele disse. E naquela noite, ele me sentou na frente do seu computador. Tínhamos praticamente o que havia de mais moderno no início dos anos 1980. A única casa no quarteirão com um computador pessoal. A tela tinha talvez 20 centímetros de largura, preta com um cursor verde piscando nocivo. Mas quando comecei a digitar, não parei mais. Escrevi um capítulo, e depois outro. E em algum momento, meu pai entrou pra me ver, mas eu mandei ele embora. E ele nunca mais me incomodou por causa dos meus livros Sweet Dreams. Compartilho essa história, não porque ela seja particularmente relevante pra Inglaterra da Regência, embora seja certamente verdade que a minha heroína adolescente era, como Daphne Bridgerton, romanticamente esquecida pelo sexo oposto. Ao invés disso, quero que você entenda o vínculo especial que eu tenho com o meu pai quando se trata da palavra escrita. Avançando agora para 1999. Estou escrevendo o que eu acho que será o primeiro livro de uma trilogia. Começo com o capítulo 1, embora eu ache que provavelmente haverá um prólogo. Abro com uma mãe e uma filha e percebo que no decorrer da conversa, eu, a autora, preciso transmitir uma grande quantidade de informações expositivas. A filha é a quarta de 8 filhos com nomes alfabéticos e a menina mais velha. Todas elas se parecem bastante. O pai está morto, mas a mãe não, e nenhuma de suas pupilas ainda é casada. Mas como eu informo ao leitor isso? Eu não quero fazer o que os escritores chamam de infodump, que é basicamente quando um autor despeja um monte de informações no capítulo de abertura de uma maneira não natural. Meu exemplo favorito, ou melhor, menos favorito disso, é quando 2 personagens têm uma conversa, mas eles estão claramente falando com o leitor, e não um com o outro. Se eu fizesse isso em O Duque e Eu, sairia mais ou menos assim. O diálogo agora é entre Daphne e Violet, né, que ela tá sugerindo aqui como seria se ela fizesse esse tipo de pensamento mais expositivo, só pra eu não ficar repetindo o nome delas. Então a Daphne começa: mãe, você já imaginou que teria 8 filhos? Não, e eu certamente não pensei que todos os 8 seriam tão parecidos. Isso significa que as pessoas nos confundem, mas acho que tenho mais facilidade do que as outras, já que eu sou a menina mais velha. Ah, sim. Eu entendo o que você quer dizer. Heloise, Francesca e Hyacinth terão que se acostumar com as moças da alta sociedade, chamando-as erroneamente pelo seu nome. Ainda bem que você nos nomeou em ordem alfabética. Isso foi ideia do seu pai. Sinto muito que ele esteja morto. Exatamente. Então eu percebi que, embora não fizesse sentido que Daphne e Violet tivessem uma conversa na qual elas basicamente dissessem coisas que ambas já sabiam, era perfeitamente lógico que uma terceira pessoa pudesse transmitir a mesma informação. Se alguém, talvez uma colunista de fofocas, fosse fofocar sobre os Bridgertons, faria todo sentido que os fatos básicos do clã fossem dispostos em um único parágrafo organizado. E assim nasceu a Lady Whistledown. E aqui eu quero fazer uma pausa e mostrar por que a Penélope, e aí não a Penélope, porque a Lady Whistledown nasceu enquanto personagem antes da Penélope. E ela vai falar sobre isso aqui no texto. Mas a Lady Whistledown foi a solução que a Julia Quinn deu para a série de livros dela sobre os Bridgertons, que originalmente era uma trilogia, para que ela não precisasse recorrer a esses recursos narrativos que são chatos e repetitivos. Então ela trouxe meio que a garota do blog, sabe? De Gossip Girl, só que antes de Gossip Girl, né? Para poder contar essa história de uma forma meio fofoqueira, numa terceira pessoa, sem ficar ali muito repetitiva
repetitivo e maçante dentro da casa Bridgerton, dentro dos próprios personagens, para não demandar dos protagonistas de cada livro, né? Ela inseriu essa alternativa da Lady Sodal. Continuando. E eu a amava. Ela era astuta, espirituosa e cortante sem ser cruel. E ela forneceu estrutura ao romance que de outra forma teria sido difícil de alcançar. Com Lady Sodal, sempre sabíamos que dia era. Sabíamos a que festas as pessoas tinham ido. Eu poderia despejar informações à vontade e seria divertido. Honestamente, ela era o sonho de qualquer escritor. Até o meu pai vir nos visitar. Você sabia que entraríamos em contato com ele de novo em algum momento nessa história, né? Eu estava mexendo na cozinha e de repente meu pai entrou e disse: "Você é brilhante!" Fiz questão de aproveitar os elogios e então perguntei: "Por quê?" Acontece que eu tinha deixado meu computador ligado no escritório e ele tinha lido os 2 primeiros capítulos do que eventualmente se tornaria o Duque e Eu. Ele imediatamente começou um discurso animado sobre a ótima ideia que Lady Sodal existisse, mas ele queria saber quem ela era e como eu planejava revelá-la. E eu disse: "Você leu sem me perguntar?" E ele piscou. E aí eu disse de novo: "Eu não acredito que você leu o que estava no meu computador sem me perguntar." Ele piscou novamente e disse: "Mas foi tão bom." Aparentemente, isso foi a coisa certa a dizer, porque eu o perdoei rapidamente. Ele disse que não tinha a intenção de ler o meu trabalho em andamento. Ele foi até o meu computador para verificar o seu e-mail e ele estava na tela e aí ele foi lendo e foi sugado. Acontece que é difícil ficar bravo com alguém quando essa pessoa diz que a sua escrita cativou. Mas então ele repetiu a pergunta: "Quem é a Lady Sodal?" E a conversa então foi mais ou menos assim. Eu respondi para ele: "Eu não sei." E o meu pai disse: "Como assim você não sabe? Você tem que saber." Aí eu falei: "Mas eu não sei. Não tenho ideia." E ele disse: "Você não pode escrever um mistério sem saber a resposta do mistério." Aí eu, sem ironia nenhuma, juro, respondi: "Aparentemente eu consigo sim." E ele disse: "Mas você precisa saber quem ela é para escrever as suas colunas corretamente." Aí eu falei: "Não, na verdade não." E aí o meu pai, agora andando de um lado pro outro com uma angústia absurda dentro dele pela minha cozinha, disse: "Meu Deus, como você vai fazer isso? Você precisa descobrir quem ela é." E aí eu falei: "Eu espero que isso aconteça comigo realmente." E ele disse: "E se não der? E se isso não acontecer?" Aí ela começou a ficar um pouco nervosa pela primeira vez e falou: "Aí eu empurro isso pro próximo livro?" Bom, se você terminou o Duque e Eu, sabe que eu realmente arrastei isso pro próximo livro. É muito bom, cara, que ela não tinha ideia do que ela estava fazendo. Eu realmente arrastei isso pro próximo livro. Embora, não porque eu não soubesse quem era a Lady Sodal quando ele foi pra gráfica. Eu descobri isso bem na época em que comecei a escrever o próximo livro da série, que é O Visconde que Me Amava, né? A história de Anthony Cate. Freneticamente, para ter certeza de que eu não tinha escrito nada que desqualificasse minha candidata a Lady Sodal. Mas quando eu falhei em revelar a identidade da Lady Sodal, eu fiz uma coisa que era um tanto quanto incomum para o gênero que eu estava escrevendo. Romances, por definição, têm finais organizados. Os protagonistas se apaixonam, têm os felizes para sempre ali, sempre garantido. Autores de romance não escrevem continuações, mas sim spin-offs. Porque se a gente trouxer o nosso herói e a nossa heroína de volta como personagem principal em uma continuação, isso implica que o Felizes para Sempre não funcionou. Se escrevermos uma série, cada livro deve ter um conjunto diferente de protagonista. Os leitores esperam por isso. E em algum lugar ao longo do caminho, eles começam a esperar que todas as principais tramas fossem resolvidas na página final. Então, o que ela está dizendo aqui? Que para ela escrever a série de livro Bridgerton, ela não podia trazer, por exemplo, a Daphne e o Simon do primeiro livro em destaque no livro Visconde que Me Amava, porque senão o Felizes para Sempre deles não teria servido de nada. Ela precisava encerrar aquela história ali e começar uma outra história no segundo livro com outro pacotinho de protagonistas. Para uma série de romances funcionar, é assim que tem que ser estruturalmente. Só que aí, ela brilhantemente criou uma protagonista que não tinha absolutamente nada a ver com o romance e com o Felizes para Sempre, para continuar essa narrativa ao longo dos livros.
É brilhante isso, gente. É muito brilhante. Quando os meus leitores terminaram de ler o Duque e Eu, teve uma reclamação coletiva. Definitivamente eu não tinha resolvido todas as principais tramas. Abre aspas. Quem é a Lady Whistledown? Fecha aspas. Isso logo se transformou em vamos descobrir no próximo livro. As pessoas começaram a cobrar ela sobre essa solução. Talvez eu não devesse contar agora. Mas não, lembrando que esse texto ela colocou na primeira edição publicada de O Duque e Eu. Então, claramente, ela ainda não tinha revelado para ninguém. Talvez eu não devesse contar agora. Mas não, você não vai descobrir no próximo livro. Eu estava me divertindo muito escrevendo as colunas para dizer adeus. Mas fique tranquilo, a identidade de Lady Whistledown é revelada mais adiante na série. E acho que você vai torcer por ela o tempo todo. E aí depois, num outro momento aqui de texto também da Julia Quinn, ela fala que a Penélope se tornou a Lady Whistledown. O conceito da cronista nasceu antes da personagem Penélope. Quando ela foi escrever o livro do Colin com a Penélope, né? Gente, esqueci. Como é que é o nome? Segredos de Colin Bridgerton. Eu tô com Romancing Mr. Bridgerton na cabeça. Os Segredos de Colin Bridgerton. Aí ela conectou a Penélope, porque ela disse que a Penélope era uma candidata perfeita para estar ali na alta sociedade olhando tudo. E a própria Julia Quinn já revelou em várias entrevistas que a inspiração da Penélope para ela é um pouco da Jane Austen, né? Que era uma mulher do século XIX que ela não vinha de uma família super abonada, ela não era um grande partido, ela era um tanto quanto renegada, assim, né, em alguns meios sociais, mas ela estava sempre escrevendo e criticando a alta sociedade pelo seu jeito de viver, trazendo esses estereótipos nos seus livros, né, trazendo os personagens masculinos super estereotipados e as personagens femininas como leitoras, como escritoras, como palpitadoras, enfim, ela tinha esse perfil de escrita. Então ela se inspirou muito na história reclusa da Jane Austen para desenvolver a Penélope como Lady Whistledown. E aí, entendendo essa cronologia da criação e pegando muito do que a própria Julia Quinn fala nesse texto, né, de que na série Bridgerton, cada livro tem o seu protagonista, o seu casal protagonista para o E Viveram Felizes para Sempre. Mas a série Bridgerton tem a Penélope / Lady Whistledown como protagonista principal. Ela é o guia narrativo que te conta a história, que expande o seu pensamento, que te explica esse universo, que te dá as informações que são essenciais para você consumir o romance e todo esse projeto dela. E aí, mesmo que ela tenha meio que morrido no quarto livro ali da série Bridgerton, enquanto Lady Whistledown, na série, muito mais honrosamente ao que Julia Quinn idealizou, Penélope segue como protagonista até o fim. Por isso que é tão brilhante a transformação que foi feita. E eu acho que, para todo mundo que acompanha a série e as entrevistas sabe, a personagem favorita da Shonda no universo de Bridgerton é a Penélope. É a Lady Whistledown. E ela escolheu a Nicola para fazer esse papel, né? Ela viu na Nicola a Lady Whistledown. Quando a gente pega essa visão da Shonda, que é quem paga a conta, transporta isso para o universo de Bridgerton e percebe que ela vai continuar na história até o final, narrando ainda muitos dos conceitos, une essa personagem à Rainha Charlotte, que é meio que quem dita as regras dessa história na série, já que temos uma regente, coisa que nos livros não aparece tanto. Você vê esse universo sendo transformado ao que a Shonda gostaria de ter visto, ao que os roteiristas gostariam de ter visto no universo de Bridgerton. E é por isso que é tão relevante ali para aquela história. A série de livros Bridgerton continua sendo uma série de uma família com spin-offs de romances curtos, guiados pela história de cada casal, com o seu enredo principal, tem a Friends to Lovers, Enemies to Lovers, Class Relations, tem tudo ali. A Julia Quinn entregou o que o mercado queria. E a Netflix, junto com a Shonda, estão entregando o que o mundo moderno gostaria também, que é uma outra perspectiva dessa história. E se essa protagonista criada tão brilhantemente para guiar as histórias não sumisse na sua própria história? Se ela não fosse engolida pelo casamento e pela maternidade? Se ela conseguisse, em pleno século XIX, conciliar casamento, maternidade, um romance gostosinho com o Colin e o seu trabalho? E se além de tudo isso ela virasse conselheira da rainha? Então tudo isso e muito mais na quarta temporada de Bridgerton e provavelmente nas outras, se a bendita da Netflix confirmar logo que teremos outras adaptações de Bridgerton. E eu queria muito ter feito esse vídeo há mais tempo, mas infelizmente o fandom virou uma bola de neve e eu espero que você que chegou até o fim recomende esse livro
para os seus amigos, para as suas amigas, para as pessoas que você sabe que estão sendo levadas por esse fandom que decidiu odiar e não amar a estrutura maravilhosa que está sendo construída para a série de Bridgerton. Comenta aqui o que você achou e não esqueça de passar lá no Spotify e tem aqui no YouTube também alguns episódios já do podcast Romancear, que eu estou lendo Orgulho e Preconceito junto com o Panda para vocês e tá ficando belíssimo esse projeto. Então estão todos convidados aí a ouvir e acompanhar também até o final. E me conta quais perguntas, quais tretas do universo de Bridgerton vocês gostariam de ver aqui, respondidas em vídeo no YouTube também. Beijos e até a próxima. Tchau!